canto de morte, guerreiros, ouve. Sou filho das selvas, na selva cresci, guerreiro descendo da tribo Tupi, da tribo pujante que agora ando errante, por fado inconstante, guerreiro nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros, ouve. Já vi cruas brigas de tribos inimigas e as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mandasse, sentis pelas faces os silvos fulgaces dos ventos que amei. Andei longes terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos vis aimorés. Vi lutas de bravos, vi fortes escravos, de estranhos ignavos, calçados aos pés. Esse aqui é um trechinho de Ijuca Pirama, poema lindíssimo da primeira geração da poesia romântica que coloca o índio como herói nacional. Recife, eu estou aqui em um dos cemitérios mais antigos do Brasil, cemitério aqui no Rio de Janeiro de São João Batista, construído no século XIX, século do romantismo, 1852 para ser mais exato. Ele é representativo de muita coisa romântica, como por exemplo a segunda geração dessa poesia. Tem lá no romantismo a ideologia, a idealização, a fantasia, dentro de ideia de liberdade muito importante trazida pela Revolução Francesa. É uma estética artística pensada pela burguesia, feita pela burguesia, imaginando o estilo de vida dela, e tem na poesia três gerações. Primeira, nacionalista, indianista, muito brasileira, para mostrar naquele momento de independência do Brasil quem nós éramos. Na segunda, o universo mais triste, melancólico, de morte, como a gente pode perceber na obra de um Álvares de Azevedo, por exemplo. A terceira, Castro Alves, muito mais voltado para um romantismo social. Mas o romantismo é um estilo literário de busca pela subjetividade, pelo egocentrismo, pela liberdade formal, pela busca de expressar um sentimento muito forte, seja pela nação, seja por mostrar seu íntimo, seu sentimento pessoal. Mas a liberdade, essa subjetividade, essa imaginação, esse desejo, esse sonho, essa utopia são características muito fortes do que a gente vai chamar de romantismo, que no Brasil encontrou um momento propício para se pensar amor à nação, por exemplo, e foi a independência lá em 1822. Um pouquinho depois, 1836, Gonçalves de Magalhães escrevia e publicava, na verdade, Suspiros Poéticos e Saudade. Saudade, uma coisa que o cemitério traz tanto, é uma grande árvore de saudade, e para usar as palavras de Álvares de Azevedo, aqui é a floresta dos homens esquecida. Por falar em Álvares de Azevedo, ele está enterrado também nesse cemitério. Então, romantismo, isso foi um pouquinho para que vocês pensem mais aí estudando sobre o que foi esse momento tão importante para nós no começo do século XIX. Pálida a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era a virgem do mar, na escuma fria, pela maré d'água embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Era mais bela, o seio palpitando, negros olhos, as pálpebras abrindo, formas nuas no leite resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Esse é um típico poema de Álvares de Azevedo, que revela a idealização da mulher, do amor perfeito, um viés platônico imenso. Está aqui na lira dos 20 anos desse poeta que morreu tão cedo e fez tanta história na poesia da segunda geração romântica brasileira. O escritor José de Alencar foi um dos mais inquietos na literatura brasileira com relação ao nacionalismo. A gente acabava de passar pela independência do Brasil e cabia aos grandes escritores mostrar para o mundo que o Brasil também era intelectual dentro da literatura e mostrar o Brasil nessa literatura. Foi o índio, através dessa figura heróica do índio, que a gente conseguiu entrar nas entranhas da história do Brasil e mostrar sua base, sua cerne, de onde a gente veio, como a gente nasceu enquanto nação. O romantismo europeu colocou o cavaleiro medieval para ser o grande herói de seus romances. Mas José de Alencar, não somente ele, mas Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães e outros escritores, até no arcadismo, estilo de época anterior ao romantismo, também pegaram a figura do índio e fizeram dele herói de nossa gente.
Eu estou aqui ao lado do túmulo de José de Alencar, aqui num dos mais importantes cemitérios do Rio de Janeiro, o cemitério de São João Batista, construído lá no século XIX, 1852, e esse índio vem na obra de Alencar para dizer que nós temos um herói, sim, é um herói, obviamente, como os românticos adoravam, muito idealizado, muito europeizado, mas estava lá em 3 grandes romances do índio como herói, em José de Alencar. O Guarani talvez o mais famoso dos 3, Ubirajara e Iracema. O Ubirajara é como se fosse o índio bom selvagem, aquela história de Rousseau lá, de que o homem nasce bom, mas a sociedade é que o corrompe. Então o índio seria o ideal de pessoa boa. Então a pureza do índio é grande característica desse nacionalismo romântico. Isso está em Ubirajara. Iracema já é a mistura dos dois. A gente tem ali a fusão do europeu, do português, com a Índia, Iracema. Já em o Guarani é o índio convivendo já dentro da casa do europeu e, portanto, dentro dessa lógica de mistura que é a cara do Brasil. A miscigenação, portanto, para Alencar, por meio do romance indianista, se dá entre índio como bom selvagem e europeu como civilização que vinha para ser somada ao que a gente já tinha aqui. Então, o indianismo brasileiro vem para cá dentro dessa lógica nacionalista e nasce em nossa literatura lá no arcadismo, com dois poemas épicos, Uruguai, de Basílio da Gama, e Caramuru, de Santa Rita Durão. É assim que eles chegam. Alencar pega isso, faz disso romance, num momento de quebra daqueles paradigmas tradicionais do poema épico que tinha no arcadismo. O romantismo cria a liberdade e cria, idealiza, fantasia um índio completamente a cara do cavaleiro medieval do romantismo europeu. Iracema, lenda do Ceará. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros. Serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. Onde vai a folta jangada, que deixa rápida a costa cearense aberta ao fresco terral a grande vela. Onde vai, como branca Alcione, buscando o rochedo pátrio nas solidões do oceano. Vejam que poesia em prosa, para mostrar a natureza, os elementos que compõem a cor local nacional, como elemento que precisava naquele momento o Brasil para legitimar sua independência também no campo de vista intelectual. Esse aqui é um livro bem antigo, faz parte de Iracema, que é um dos mais lindos romances indianistas brasileiros escrito por nosso grande José de Alencar.